A saúde bucal é um tema que faz parte aqui do nosso programa e frequentemente a gente está trazendo aqui para vocês assuntos interessantes relacionados à odontologia. Hoje nós vamos falar sobre o uso de mini placas em tratamentos ortodônticos. É um recurso da ortodontia que acelera os tratamentos e quem vai explicar tudo sobre isso para a gente são dois profissionais, a ortodontista Ângela Pinto e o cirurgião bucomaxilofacial Jordano Campos. Eles fazem parte da equipe da Clínica Neodonto. Elas são fixadas na boca do paciente para acelerar e promover movimentações nos dentes que não seriam possíveis apenas com o uso dos aparelhos ortodônticos. As mini placas são acessórios bastante utilizados pela ortodontia atualmente. A equipe da Neodonto já realiza o procedimento há 15 anos. É um assunto que tem sido discutido mais largamente, em média, há uns 5 anos, mas a gente já trabalha há mais tempo, né, com sucesso nesses casos. Esse caso, o primeiro caso que a gente instalou, a gente fez uma consulta de controle a semana passada, então os movimentos e toda a mecânica que foi utilizada tá com estabilidade o caso, foi uma grata satisfação, né, porque foi o primeiro caso e há 15 anos atrás as mini placas ainda estavam, né, muita gente nem conhecia ainda esse acessório, nem utilizava na ortodontia. O tratamento com as mini placas é multidisciplinar. Inicialmente, né, o paciente vai ser submetido a uma avaliação clínica, né, em conjunto entre o cirurgião e o ortodontista. Associado a essa avaliação clínica, onde a gente vai observar as características individuais do paciente, vai fazer uma anamnese criteriosa observando características médicas dele, se ele tem alguma doença de base ou não que impeça ele realizar a cirurgia. Estando o paciente apto, é feita uma avaliação dos exames de imagem dele, que geralmente é uma tomografia computadorizada que a gente usa, associado a fotos clínicas e modelos de estudo de gesso. Então, o ortodontista e o cirurgião, nós definimos qual o posicionamento ideal para essa placa, baseado na movimentação que será necessária. Dr. Jordano explica que a cirurgia para a implantação das mini placas pode ser feita no próprio consultório e dura em média 30 minutos e o paciente retorna às suas atividades no dia seguinte. Se o paciente preferir, a cirurgia pode ser realizada em ambiente cirúrgico. Tecnicamente falando, o que é feito? É feito um corte na gengiva do paciente, onde a gente faz um descolamento desse tecido, a gente afasta isso daí, expõe a região no qual essa placa, que é um dispositivo de metal de titânio, que é biocompatível, né, que o organismo aceita isso com baixo índice de rejeição, tá certo? E essa mini placa ela é fixada com parafusos, certo? Feita essa fixação, esse tecido recobre parte dessa mini placa, restando somente uma pequena parte dela que fica exposta na cavidade. Então o paciente é orientado de que ele vai ganhar um novo dispositivo aí, né? Mas como ele já está com o aparelho, já está com brackets nos dentes, isso não vai trazer um desconforto para ele. Rapidamente o paciente se acostuma com isso daí e em relação à repercussão estética, essas mini placas elas não aparecem no sorriso, né? O paciente ainda fica com o sorriso do jeito que ele está. A ortodontista Ângela Pinto explica por que o tempo do tratamento com mini placas é menor que o convencional. Na verdade, o que é que acontece? Ela fortalece, entre aspas, ampara a mecânica que está sendo utilizada. Tradicionalmente, quando a gente faz alguns movimentos, existe um efeito colateral, uma ação reversa. E com essas mini placas, esses efeitos são cortados, né? A gente tem uma previsibilidade, faz o estudo do caso e esses efeitos são eliminados. E com isso a gente tem um menor tempo de tratamento. Porque a mini placa não reage, né? Ela é fixa, né? Toda ação tem uma reação. Quando a gente vai movimentar um dente, outros reagem, né? Mesmo que a gente não queira que movimente, a gente tem que controlar para que eles não se movimentem. E com a mini placa não, ela é uma ancoragem que a gente chama de uma ancoragem esquelética. Ela não se movimenta, então ela não tem reação e o movimento é puro. A gente quer um movimento daquele dente, aquele dente vai movimentar e a mini placa vai ficar fixa no lugar, mantendo os outros dentes que a gente não quer que movimente. Então, muitas vezes, esses pacientes que optam por esse tipo de tratamento são aqueles que têm movimentos complexos, bem como também aqueles que necessitam de um tempo de tratamento mais rápido, visto que muitas das vezes ele está fazendo um tratamento pré-casamento, pré-formatura, ou só pacientes que utilizam da estética como
meio de trabalho. Então esses pacientes eles precisam passar o menor tempo possível aí com o dispositivo, um aparelho, né, na boca, e que a gente consiga acelerar mais o tratamento dele. Ao final do tratamento, se faz necessário uma cirurgia para a retirada das mini placas, que é bem mais simples que a cirurgia inicial. Uma dúvida bem frequente sobre o uso das mini placas é se ela só pode ser utilizada com aparelhos metálicos. Doutora Ângela Pinto faz questão de esclarecer. Existem alguns movimentos em que ter o aparelho metálico facilita em função de diminuir o atrito em algumas mecânicas. Mas, mais uma vez, parte de um diagnóstico. Pode sim ser realizado com um aparelho estético, né? Dependendo do tipo de movimentação a ser realizado. Não tem obrigatoriedade. Mais uma vez, quem está dominando, na verdade, é o ortodontista em estudar o caso, estudar o tipo de movimentação, qual é o objetivo final que se quer alcançar e aí decidir realmente qual é o melhor tipo de aparelho. Mas não necessariamente a mini placa só vai funcionar com um aparelho metálico.